Aonde cada um de nós devemos sair daqui hoje, abençoar e agraciar. Em nome de Jesus, continuamos abençoando toda a vitória, porque cremos e confiamos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu vou convidar o pastor da igreja para estar fazendo a oração pelos enfermos, amém? Ungindo com óleo, quem tiver enfermo, e depois a gente vai dar continuidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar aqui pelo azeite, e assim estaremos fazendo a consagração do azeite. Pastor Manso, por gentileza, o senhor pega essa caixa aí, levanta ela, isto. Vamos ganhar tempo, vamos orar ao Senhor. E os irmãos estendem as mãos para cá. Aqui estão os pedidos de oração na mão do pastor. E aqui nas minhas mãos se encontra o óleo, que hoje nós estamos fazendo a última unção em favor dos enfermos. Amém? A última unção que prometemos ao Senhor que fizéssemos, e foi feito, e hoje nós estamos fechando. Amado Deus, aqui se encontra na mão do teu servo, o pastor Amanso, os pedidos de oração, pedidos esses, Senhor, que nós não conhecemos o problema, Pai Celeste, a necessidade de cada um, nós não conhecemos, mas cremos que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente, conhece as dificuldades, conhece as lutas, conhece os problemas de cada um, e aqui está esses pedidos, que o Senhor entre neste momento, em cada lar, em cada coração, com a providência santa e divina. E este óleo que já está consagrado, mais uma vez eu levanto ao teu tabernáculo, porque nesta noite nós estamos fazendo a última unção dentro deste período de oração de janeiro que fizemos. E como prometemos que iríamos ungí-los, os enfermos, durante este mês, nesta noite nós estamos fechando, e fechando, tenho certeza, com chave de ouro, porque o Senhor é presente, aleluia, e este óleo, ele simboliza, representa mais uma vez nesta noite a presença do Espírito Santo na vida daqueles que irão receber esta santa unção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos que estão enfermos vão fazer assim com a mão. Vamos assim, tá? Eu vou passar o chão. Glória a Deus. Jesus, aqui está. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado cantamos com Jesus e expressarmos o amor que o dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você
Não existe mais barreiras em meu ser. Eu estou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu estou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Bom é estarmos aqui glorando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Irmão Tiago, que sofreu durante essa semana de coluna. Pai Celeste, que este mal venha a ser repreendido da cabeça à ponta do pé. Agora, em nome de Jesus. Amém. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós.
Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Hoje nós temos dois visitantes, né? O nosso irmão que já vem aqui, né, com frequência, e a nossa irmã que veio lá de São Pedro, né, irmã? Amém? Os irmãos que se sentem felizes com os nossos irmãos, digam: amém. Sois bem-vindos em nome de Jesus. E a irmã, fica à vontade, amém, irmã? Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Glória a Deus. Seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós, como já sabemos, estamos no último dia da campanha de oração e também da nossa escola bíblica deste mês de janeiro. Hoje nós vamos tentar abarcar tanto a quarta-feira do dia 21, tanto este sábado do dia 31 de janeiro de 2015. Então, nós sabemos que no sábado nós falaríamos sobre a membresia, disciplina e discipulado, e hoje seria sobre a liderança, mas hoje a gente vai tentar abarcar os quatro, porque o objetivo vai ser alcançado da mesma forma, em nome de Jesus. Como tem alguns irmãos aqui que não estavam cientes, nós vamos fazer um pequeno resumo, falar um pouquinho do pequeno resumo daquilo que foi tratado durante esse mês de janeiro. Na verdade, foram 4 dias que a gente tirou dentro deste mês de janeiro para falarmos a respeito da igreja, E no primeiro dia nós fizemos aqui um resumo geral, no dia 3 de janeiro, um resumo geral sobre o que era uma igreja saudável. No segundo dia, que foi na quarta-feira, no dia 7 de janeiro, nós falamos que a igreja, uma igreja verdadeira, para você entrar dentro dela e falar: eu quero ser membro desta igreja, você tem que achar 9 características ali dentro. Você não pode entrar em qualquer lugar. Você tem que ter, pelo menos, ver naquela igreja algumas características. E nós começamos a falar quais são elas. A primeira é a pregação. Nós não vamos tocar, discorrer, falar o que é, porque não dá tempo. A segunda era uma teologia bíblica vindo da Bíblia, que se resume em ser um Deus criador, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus justo e um Deus amoroso. Isso é o resumo da teologia bíblica. É o Deus que nós achamos na Bíblia, tem essas características que chamamos também de atributos divinos. A outra característica foi, que falamos no dia 17 de janeiro, foi, além dessa teologia bíblica, falamos do Evangelho também, que era uma outra característica. No sábado, no dia 17, o assunto foi a verdadeira conversão.
e sobre também a evangelização, de uma forma bem resumida também. E hoje, o que seria na quarta-feira, seria sobre a membresia e a disciplina, e hoje então nós vamos abarcar todos esses 4 temas que restaram, que é a membresia, a disciplina, o discipulado e a liderança, que nós temos que achar em uma verdadeira igreja. Então, uma igreja que nós não achamos essas 9 características, ela não é uma igreja que tem uma saúde. Por quê? Porque falta alguma coisa nela. Ou seja, aqui dentro nós não encontramos, por exemplo, música, nós não encontramos outras coisas que as pessoas buscam em uma igreja. Por quê? Porque o propósito de Jesus, ao contrário do que muitos pensam, é ter na igreja dele, que é um povo, essas características. E hoje nós vamos ver a membresia, a disciplina, o discipulado e, por último, a liderança, dentro de 1 hora. Amém? Então, primeiramente, bem resumido, sobre o entendimento bíblico de membresia. Na escola dominical do domingo passado, uma pessoa discorrendo, falando sobre a experiência que ela teve, disse o seguinte, que alguém perguntou a essa pessoa se ir para a igreja levava alguém para o céu. Não sei se alguém que estava aqui na escola dominical lembra. Aí a resposta da tal pessoa foi: não leva para o céu. Mas há algumas perguntas, irmãos, que alguém nos faz, mas são perguntas maldosas, maliciosas, e que nós temos que ter cuidado. É lógico que ir a um templo, ir a um lugar, não leva ninguém ao céu. Mas para ir para o céu, você tem que estar unido a uma igreja. Por quê? Por exemplo, você vê lá o ladrão na cruz. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por que Jesus falou aquilo com ele? Porque ele ia morrer ali. Não dava tempo mais de ele ser um discípulo. Era a última hora dele, já era, ele ia partir. Nesses casos, você não precisa de ir para a igreja. Mas a partir do momento que você fala que você é um servo de Deus, você tem que estar sim na igreja, senão você não vai para o céu. Amém? Então, quando uma pessoa pergunta: ir para a igreja leva alguém para o céu? Aí tem uma dificuldade. Por quê? Porque se essa pessoa quer uma justificativa para servir a Deus em casa, ela vai para o inferno. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos falar sobre a membresia da igreja. Então, o que é a igreja? Primeiro, a igreja, os irmãos já são careca de saber que não é o que? Um edifício, não é o prédio, não é esse salão. A igreja não é a denominação, o nome Assembleia de Deus, o nome Deus e Amor, o nome Maranata, Adventista, enfim. Isso não é igreja. A igreja é um povo. Então na Bíblia nós achamos 3 povos.
Você tem o judeu, os gentios, e depois, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele falou: eis que eu edificarei a minha igreja, ou seja, o meu povo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra uma pessoa sozinho não é igreja. Uma pessoa sozinho faz o que? Parte de uma igreja, que se chama membro de uma igreja. Por exemplo, a mão é membro de um corpo. A mão é o corpo? Não, faz parte do corpo, mas sozinho não é. Uma pessoa sozinha, ela não é igreja, porque igreja não é uma pessoa sozinha. Jesus disse: aonde estiver um ou dois, eu estarei no meio de vocês. Tem que ter no mínimo quantas pessoas para ser igreja? 2. Aonde tiver 2 ou 3. 2 pessoas. Por quê? Porque quando você tem 2, você já não está só. Já é um povo. Amém? Então, o que é a igreja? É o ajuntamento de um povo. É o ajuntamento de um povo. Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar, ir à igreja leva alguém para o céu, qual seria a sua resposta? Seria não? Ou sim? Os irmãos estão entendendo? Amém? Sim ou não? Amém? Então, se você não faz parte da membresia de uma igreja, a sua salvação está em risco. A salvação está em risco. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, fala isso: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então é isso que nós vamos falar. Então o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas arrependidas dos seus pecados. A igreja não é um ajuntamento de pessoas convencidas. A igreja é um ajuntamento de pessoas que depositaram a fé em Jesus e se reúnem em nome de Jesus, para que quando estiverem juntas, elas se tornam uma. Está lembrado que a igreja é uma? Então, quando nós nos juntamos no mundo espiritual, não é 1, 2, 3 pessoas, não. É um corpo. Um corpo aonde entra um espírito e vivifica este corpo. E este corpo é parte de Deus, porque é o corpo de Cristo. E dentro deste corpo, que é o corpo de Cristo, habita um Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar em uma pessoa que não está comprometida em uma igreja. Então, quando você vê essas irmãs, esses irmãos que
que fazem da casa deles igual eles chamam, gostam de chamar de poço dos milagres, mas não tem responsabilidade com uma igreja local, de estar na escola bíblica dominical, de estar em um culto de oração, de estar no domingo, todo dia ali, cultuando ao Senhor. Essas pessoas não são igreja. Amém? Então a igreja, ela é um corpo e tem uma cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Jesus. A cabeça está no céu, o corpo está na terra. Então a igreja é um gigante. É um gigante. A igreja, como um corpo, ela não tem em si autoridade. Porque o comando vem da onde? Do céu, onde está a cabeça. Aqui só obedece-se o comando. Então, a gente já entra aqui aonde? Nas características dos membros. O membro, o corpo de Cristo, ele não é aleijado. O corpo de Cristo não é aleijado. Porque um corpo aleijado, o que acontece com o corpo aleijado? Por exemplo, o paralítico, ele quer, a cabeça quer que a perna levanta, mas a perna nunca vai levantar. É desobediente. Estão percebendo? A cabeça fala, levanta a perna, levanta o braço está obedecendo, está levantando. A cabeça manda e os membros obedecem. Estão percebendo? Quando esse membro ele para de obedecer, tem que fazer alguma coisa que a gente vai falar. Então, por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Porque eu tenho que fazer parte desse corpo. E para mim fazer parte deste corpo, eu tenho que receber ordens. E a ordem, ela não parte do membro. Porque nenhum membro é o que? Cabeça. A cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Então este membro que não está ligado ao corpo, significa que este membro ele está o quê? Morto. A Bíblia diz, nós não vamos ler por causa do tempo, mas que a vara que não está ligada à videira verdadeira, Jesus está fazendo a comparação dele com os membros, os galhos são que os membros, os ramos são os membros deste corpo, que é a videira, não tem vida em si. Então, ser membro, resumindo essa parte, de uma igreja, salva? Não. Mas é um reflexo de que somos salvos. Porque se nós não formos membros da igreja, aí mesmo que nós não vamos ser salvos. Entendeu? Amém? Então, ser membro de igreja salva? Não. Mas não ser membro salva? Não ser membro é um sinal que você já não está salvo. Mas pelo menos quando você está ligado a um corpo, pelo menos tem um reflexo de uma possibilidade de salvação. Amém? Porque igreja não é uma pessoa, igreja é um povo. E para quê? E quais são as ordens?
que este corpo recebe? Evangelizar o mundo, denunciar os falsos evangelhos, edificar uns aos outros. O apóstolo Paulo fala: edificai uns aos outros em amor. O que é edificar? Por exemplo, o pastor Emanuel está fazendo o que aqui em cima? O que? Edificar o que? É edifício, vem da palavra edifício. É levantar, é fazer crescer. Quando você pega para edificar, você está fazendo o quê? Colocando, quando ele coloca lá o tijolo um em cima do outro, o que ele está fazendo? Fazendo crescer, edificando. A Bíblia diz que os membros devem edificar, fazer crescer uns aos outros. Isso significa que o membro deve ajudar o outro membro. O membro nunca pode, por exemplo, você tem um martelo, aí você tem dois membros, duas mãos. Um membro nunca pode, porque está com raiva dessa mão, querer pegar o martelo e sentar na mão, porque é um corpo. Se fizer isso, não vai ser só esses dois membros que vão sentir, todo o corpo, inclusive a cabeça, vai sentir. Então o membro não pode disputar com outro membro. Amém? Porque se isso acontece, você já não está sendo um membro. O outro motivo para ser um membro da igreja é para glorificar o nome de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Alguém abre lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12. O testemunho que nós damos não é um testemunho pessoal, é um testemunho coletivo. Qual é o testemunho coletivo? É quando as testemunhas estão ao nosso redor, elas estão vendo, não o Tiago, não cada um de vocês, mas ela está vendo quem? A igreja, o povo. Quem achou lá em 1 Pedro 2,12 pode ler, por favor. Para que o que fala nós, como nós todos glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Pelas boas obras que em vós observam. Quem está observando essas boas obras? As pessoas. Então, quando as pessoas olharem para a igreja, elas têm que ver o quê? As boas obras e assim glorificar a Deus. Pelas boas obras da igreja. Então, quando Deus ele é glorificado, aí tem um sentido de ser o quê? Membro da igreja. Então agora vamos partir desse princípio. A sua vida coletiva, ou seja, fazendo parte da igreja, está levando aqueles que te observam a glorificar a Deus? A de um membro faz. Então, quem é que pode ser membro da igreja? Qualquer um pode ser membro? Não é qualquer um que pode ser membro. Só pode ser membro da igreja quem realmente está arrependido dos pecados.
Uma pessoa que ela não tem a capacidade de se arrepender e não tem fé, ela não pode fazer parte da igreja. A igreja é só para quem nasceu de novo. Só para quem nasceu de novo. E para entrar na igreja, para entrar, há um requisito. Há um requisito. Eu vou fazer aqui um desenho. Nós sabemos, irmãos, que o Antigo Testamento, ele é o quê? É uma sombra do Novo. Então, o templo do Antigo Testamento representa a igreja. Representa a igreja. E eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos, só para os irmãos terem uma noção. O templo, ele era mais ou menos, no Antigo Testamento, dividindo assim. Isso aí representa a igreja. Os irmãos vão entender mais ou menos. Aqui entrava-se no templo. Aqui é o átrio, que era chamado de átrio. Aqui era o lugar santo. E aqui é o lugar santíssimo. A entrada do templo era aqui. Quando você entrava no templo, aqui tinha um altar, o altar de sacrifício. Colocando na tipologia bíblica, que a gente já falou isso na escola dominical, que é tipo, né, antitipo, pegando a tipologia bíblica, o altar de sacrifício, quem foi sacrificado por nós? Jesus. Então, para uma pessoa entrar na igreja, ela primeiro tem que passar pelo altar de sacrifício. E no altar de sacrifício é o quê? É você reconhecer que Jesus cumpriu tudo na cruz. Exatamente. A primeira coisa é você se arrepender dos pecados, porque aqui Jesus, na cruz, no altar de sacrifício, porque realmente foi no altar que ele foi levado no monte, no altar, significa, ele lá foi sacrificado, aqui sacrificava os cordeiros, significa o quê? Que eu tenho que aceitar esse sacrifício. Se você não aceita esse sacrifício, não passa pelo altar de sacrifício, você não pode ser um membro da igreja. Você não pode entrar dentro do templo. Nem entrou no altar de sacrifício. Aqui é o átrio. Isso, nem no pátio, que o átrio é o pátio, era o lado de fora ainda. Era como se fosse o pátio da igreja, do templo. Aqui ficava a bacia, cheia de água. Nas Bíblias aí, vocês vão ver aí, tem aí, aqui ficava a bacia. A bacia significa o quê? Depois que você recebe o sacrifício, aceita, você tem que passar pela bacia. Se lavar, que é o batismo nas águas. Simboliza o batismo. Primeiro tem que se purificar, depois batizar. Depois batizar. Aí aqui você tinha a mesa. A mesa onde ficavam os pães da preposição. Aí você entrava já no lugar santo. Só participa da mesa quem já passou pela bacia. A Santa Ceia, a mesa da ceia. Da mesa da ceia. Depois você tem lá o candeeiro. O que é o candeeiro? Significa o que o candeeiro? O Espírito Santo, a luz.
7 castiçais, o Espírito Santo está lá, ó, aqui o fogo aceso. Depois que você participa disso daqui, você vai para onde? Você vai para o candeeiro. Você é cheio do Espírito Santo. Tem que estar com a tocha acesa. Depois que você passa pelo candeeiro, aí aqui tem o altar de incenso, que significa a adoração. Só pode adorar a Deus de verdade quem passou pelo batismo do Espírito Santo, que está cheio, e vai lá para o altar de incenso. Aqui o altar de incenso. Jesus não tiver misericórdia, nós estamos perdidos. Porque hoje nós estamos querendo, como eu estou falando de nós, eu estou colocando também. Nós estamos querendo servir Jesus de qualquer jeito. E para passar nesse processo aí, só a misericórdia de Deus na vida do homem. Só. É difícil. Só a misericórdia de Deus. E aqui no Santíssimo ficava o quê? A arca, que significa o quê? A presença. O altar de incenso significa a oração. Não adianta você orar se você não tiver o Espírito Santo. Por isso que está lá escrito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Então, o que está acontecendo com a igreja de hoje? Isso daqui, ó, ninguém está passando, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, estão queimando etapas. Não estão respeitando. Não passou nem pelo altar de sacrifício, nem se arrependeram ainda. Para ser crente, no mínimo, você tem que passar, no mínimo, pelo altar de sacrifício, pela bacia, para entrar no santo. No santo, não é no santíssimo, no santo. No santíssimo aí tem ainda 3 etapas aqui, 3 peças ainda para você passar. Então, irmão, ser membro da igreja é brincadeira. O batismo não é brincadeira, já estava lá onde? Desde o Antigo Testamento. A Santa Ceia não é brincadeira. O batismo com o Espírito Santo não é o que? Brincadeira. A oração não é brincadeira. Bom, é por isso que hoje nós oramos Jesus, batismo com o Espírito Santo, nós todos orando. Jesus não batiza nenhuma pessoa com o Espírito Santo. Quando eu pergunto, problema com Jesus, não tem nome. Talvez porque a pessoa também nem passou por aqui. Nem se arrependeu. E o que acontece hoje? Hoje a pessoa lá nem passa por aqui, já vai, passa na bacia. Talvez tenha algumas que nem passaram na bacia, porque tem igreja por aí que na Santa Ceia distribui a ceia para quem é crente, para quem não é, para qualquer um. Estão brincando. Então isso você tem que ver se a igreja que você está entrando leva isso aqui a sério. Amém? Depois da oração, mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, aí os obreiros já sentia que tinha alguém batizado com o Espírito Santo. Foi na época que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não sabia. Eu entrei no meio da oração, fui. Aí quando parou a oração, não sabia de nada, né? Aí como separou, eu falei para o esperar. Aí, estou chamando o outro, estou chamando, esse foi batizado com o Espírito Santo. A igreja era mais
fervorosa, Deus não quer mais temor. Aí eu fiquei preocupado. Oraram comigo, eu fui para os Espíritos Santo, fui para casa. Fui para casa, cheguei em casa, preocupado. Aí eu fui muito separado lá, não me falaram coisa nenhuma. O que aconteceu comigo? Depois de madrugada, você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Naquela época, nossa, não era gordo, não. O cara era ou não era? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos que ser assim, é ou não é? Vou para oração, vou para oração. Vou receber poder, vou receber poder. Não é negócio morno, não. É frio, né? Tem que ser quente, né? Será que eu estou certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje em dia o povo está preocupado mais com a vaidade, os maus costumes, a mordomia, a beleza. O santo de São Pedro tem que se purificar disso tudo. E depois tomar banho, tomar batismo. O que aconteceu? Aconteceu aqui quando sabe, né? O pastor de Verdadeira, quinta-feira, olha, o pastor de Verdadeira, ele viu a necessidade da igreja. É nós, tem que buscar o Senhor. E eu fiquei muito maravilhado, não é porque eu vi uma visão, não. Fiquei maravilhado porque todos nós naquele dia recebemos poder naquele culto. Mas sempre quando a gente é ligado. Só quando eu fui embora, a coroa, aí eu fui ficar aqui com coisa maravilhosa. Ele é ligado, Deus dá mesmo. Obrigado aí, meu governo, tá. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o mínimo que nós devemos ter é o novo nascimento, que significa passar pelo altar de holocausto, o mínimo. E hoje existem grandes templos, grandes igrejas, pequenas igrejas que estão cheias de pessoas que nem aqui passaram. Esse é o problema da igreja hoje. E isso envolve o que? Um pacto. No Antigo Testamento tem um pacto com Israel, a antiga aliança. O Novo Testamento é o pacto que o povo de Deus, a igreja, fez com Jesus. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, você vai ver, primeira responsabilidade, assistir aos cultos regularmente. Abre lá em Hebreus, capítulo 10, 25, assistir ao culto regularmente. Jesus, participar da ceia. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Participar das reuniões da igreja, ou seja, das assembleias gerais, as reuniões de membros. Orar com regularidade. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Ou seja, nós estamos acabando da campanha de oração, mas isso não significa que a igreja vai parar de orar. É orar sem cessar. Contribuir com regularidade. Ou seja, quando você faz parte de uma igreja, você está dizendo que tudo que você tem não é seu, é de quem? É de Deus. E você tem que entregar aquilo que você tem aonde? No altar. Lê lá em Hebreus, quem achou rápido, fazendo um favor, 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais como deles que você vai aproximando daquele dia. Se admoestar uns aos outros. Isso significa o seguinte:
Tem membro que fala bem assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então você não pode ser membro de uma igreja, nem membro da igreja de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que cada um tem que se envolver na vida do outro. Admoestar uns aos outros. Se envolver. Amém? Ou seja, tem gente que fala assim, eu não tenho responsabilidade com ninguém, só com Deus. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, você tem que ter responsabilidade com a igreja sim, com o povo sim. A irmã Carmen tem responsabilidade com Michele, a Michele tem responsabilidade com a irmã Carmen, a irmã Marina tem responsabilidade com Rosemary, a irmã Rosemary tem com Marina, e não pode ficar com cara emburrada, porque tem sim. Seja o problema que for, se o irmão é membro do corpo de Cristo, o irmão ou a irmã ama aquela pessoa, chegar para aquela pessoa e falar assim, não, a irmã está errada. Não leva mal, o irmão tem que consertar que o irmão está errado. E eu amo o irmão, quero que a irmã vai se dar mal naquele dia de Deus. Então faz o seguinte, ó, acerta aí a sua vida, porque a irmã não pode continuar desse jeito. Só que a pessoa, para poder receber uma mensagem dessa aí, a pessoa ele precisa estar naquilo ali. Porque se não estiver naquilo ali, a pessoa vai gritar, vai responder, vai ficar com você, vai sair, vai para outro. Hoje não tem que ser mais, professor. É crente saindo da igreja dizendo, eu saí para casa do pastor, eu saí de lá para o irmão, porque ele não quer receber o conselho de Deus. Aí difícil. É o que nós estamos aprendendo aí. Nós temos que abençoar uns aos outros. Por quê? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Porque nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos levar a carga uns dos outros. Precisamos. Estou vendo que o irmão está caindo no pecado, ele vai deixar, não, vamos tirar o pecado, tirar por lá. Exatamente, porque agora, ele faz parte de você mesmo. Se não for o que vai receber. É a mesma coisa, por exemplo, você está levando a mão no fogo, aí a outra mão está vendo, a outra mão não vai deixar, porque faz parte do mesmo corpo. Porque quando essa mão for queimada, essa mão também vai sentir. Ou seja, nós fazemos parte um dos outros. E devemos sim de nos preocupar uns com os outros. Isso é bíblico, Deus estabeleceu isso. E agora nós entramos na segunda parte, que é sobre a disciplina deste corpo. Esse corpo tem que ser disciplinado. Primeiro, nós temos 3 tipos de disciplina. 3 tipos de disciplina. Porque o corpo, ele tem que ter o quê? Disciplina. Na escola, as matérias, né, você tem lá as matérias, são chamados de quê? De disciplinas. São disciplinas, por exemplo, matemática é uma disciplina, português é outra disciplina. E isso faz parte também. Isso também, que é um tipo de disciplina do domínio próprio. Então, aqui nós, na igreja, propriamente dito, nós temos 3 tipos de disciplina. Nós temos a disciplina formativa, que é basicamente a mesma disciplina da escola, que forma a pessoa. Por exemplo, os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical, o discipulado, esse trabalho que a gente está fazendo é o quê? É uma disciplina, exatamente, mas é uma disciplina de quê? De formação. Porque às vezes a gente faz uma coisa sem saber e aí a gente está sendo formado. Não, tem que andar nesse caminho, estou sendo formado. Corpo de Cristo, está sendo moldado. Então é a disciplina formativa. Mas depois que você já é formado, que você está formado e você está cometendo a mesma coisa, depois de você está formado, você está errando, o que vai acontecer? Tem
um outro tipo de disciplina, que tem aqui a disciplina cirúrgica, e tem aqui aquela disciplina corretiva. Essa disciplina corretiva é o que? É quando você está indo por um caminho e alguém tem que te chamar a atenção. Antigamente chamava isso de quê? De disciplina propriamente dito, que a pessoa tem que ficar lá um mês de disciplina, 3 meses, é o que? Uma corretiva. Mas às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, e ninguém está livre disso, que você precisa fazer uma operação no corpo, que é a chamada cirurgia, disciplina cirúrgica. É quando você tem que cortar, que se chama o quê? Que a gente chamava de exclusão, a gente chama o quê? Desligamento, desligar. Por exemplo, se o teu braço machuca, você vai arrancar ele fora? Não. Um braço machucado, você não pode fazer uma cirurgia de um braço machucado. Vamos estar entendendo o sentido aqui? Por exemplo, vamos supor que você caiu, ralou o braço todinho. Você vai vai tirar ele fora? O que você tem que fazer? Oi? Isso, aí você vai corrigir ele. Vai botar o que? Um esparadrapo, fazer um curativo, para o que o braço, a pele, criar nova pele, que venha o que? Corrigir aquilo que está errado. Mas não precisa de tirar ele fora. A gente vê essa palavra correção, e até uma palavra correção. Infelizmente, já falei, vou falar mais uma vez. A pessoa para poder receber uma correção, ele realmente precisa de ser humilde. Jesus disse: vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é isso aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu Deus, olha que eu falo de Belém. Por quê? Porque quando é correção, se a pessoa é de idade e tem uma pessoa mais nova na igreja que vai falar com ele, ó, respeito o meu cabelo branco, eu tenho cabelo branco. Mas ele errou, ele tem que ser corrigido. Não importa se o corretor, que está corrigindo ele é mais novo que ele. Ele errou, ele está sendo corrigido. Quando nós olhamos para ele, o que aconteceu com ele? Deus levantou ele. Ou melhor, Deus levantou Samuel para poder corrigir a casa dele. Ele era mais velho que Samuel. Samuel era um jovem, conselho. Mas Deus preparou Samuel para poder corrigir. Então, a pessoa poder receber uma correção, ele realmente precisa estar enquadrado no seu material de Deus. Exatamente. É difícil, né? Ser crente não é fácil, não, por favor. Mas o sentido de ser crente é esse. É porque quando você vai errar, você tem pessoas que estão cuidando de você, que falam assim: não, o caminho não é esse, vamos por aqui. Porque lá no mundo você não vai ter isso. Pelo contrário, o pessoal vai te levar para o buraco mesmo. Aqui você tem um alerta. Quando as coisas começam a desandar, vai ter o quê? Uma luz que vai acender. E vai falar: não, não é isso.
Exatamente. E a multidão. Mas não era todo que era conhecido. Só o que eu disse que mas teve muita gente que estava falando com ele, e ele estava sabendo que você vê que eu estava assim, isso vai ficar todo mundo, toda a criatura, nesses 3 dias eu fiquei lá, esperando, posição, consertando. Fechado, transado no mar. Eu disse, quando ele saiu daqui, vai sair lá. É verdade. Você está vendo? Como nós estamos. Exatamente. E por fim aqui, nós temos a disciplina cirúrgica. O que é a disciplina cirúrgica? É quando precisa de cortar. Quando a igreja ela passa pelo momento de precisar cortar, ou seja, desligar alguém, é terrível, porque o corpo todo vai sentir. Por exemplo, quando você está com uma diabetes, a diabetes ataca tanto que você precisa de começar a amputar o pé, a perna, perder o membro, o corpo todo não sofre? Sim ou não? Sim. A igreja é a mesma coisa, a igreja não é um corpo. Então, para você chegar aqui, é quando não há. Você tentou tudo, não tem jeito. Mas tem que fazer. Porque se não fizer, o que acontece se deixar a perna lá? Vai apodrecer o corpo todinho. Nossa, vai crescer. Exatamente. Mas aí você tentou tudo, ó. Você ensinou, você chegou lá, corrigiu, disciplinou. Mas não teve jeito, aí vai ter que desligar. A última consequência. Amém? Ou seja, então, o que tem que fazer para amenizar isso daqui? Para que isso daqui não seja o costume, o ideal. O que tem que fazer? Tem alguns que dizem assim, que tem que abrir a porta, escancarar a porta da frente e fechar a porta do fundo. Mas na verdade, se você abrir a porta da frente e fechar do fundo, você pode inchar de ser tudo o veneno que está entrando aqui, o corpo explodir e morrer. É o que está acontecendo. Então o que você tem que fazer? Não, por exemplo. A disciplina, ela é amor. Ela faz parte do amor. E se você vai embora,
Aí, por exemplo, você escancara a porta da frente, todo mundo que chega vai entrando de qualquer maneira. Essas pessoas aqui, você não tem controle nenhuma sobre ela, ver se realmente é uma verdadeira conversão. Aí o corpo vai inchando. Por que vai inchando? Porque quem está entrando não é convertido. E se não é convertido, vai andar na luz? Não tem como. Porque ela está entrando não convertida. Quem entra na igreja tem que entrar convertido, não é para se converter. Entrar pela porta. Exatamente. Ou seja, a pessoa, para entrar na igreja, ela tem que estar, para entrar no santo, tá lembrado lá do templo? Ela tem que ser já convertida, tem que passar pelo Calvário, tem que passar pela bacia. Não tem como você querer inchar. Então, o que Jesus, qual foi? O que Jesus falou sobre isso? Ele deixou bem claro. Para entrar, a porta é estreita. Aí eu estava estudando uma igreja que tem um compromisso com a palavra. Então, para entrar, é difícil de entrar, mas é mais difícil de você sair. Porque quando você filtra quem entra e faz parte da membresia, você vai ter o quê? Pelo menos a possibilidade de saber, não, essa pessoa é uma pessoa firme. Ela não vai sair por acaso. Então, quando você dificulta a entrada, dificilmente essa pessoa vai sair com problema da igreja. Vai sair porque mudou de bairro, mas para trazer problema vai ser mais difícil. Não estão entendendo? Uma aula dessa está ensinando, preparando o povo para chegar ao alto, Exatamente, para a gente entender o que realmente é, né, a nossa responsabilidade como corpo, como igreja, como membro. É a nossa responsabilidade. E aí vem o que? Não vai dar tempo porque a gente só tem 10 minutinhos, mas a gente vai ser agora bem rápido. Vem a repreensão. Jesus, você pode anotar isso se você quiser, lá em Mateus 18, 15 e 17, ele chamou a nós a repreender uns aos outros. Lá está falando. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, nós temos que julgar, em várias passagens da Bíblia, ele nos chama, nos exorta a julgar nós mesmos. Somos instruídos a julgar os outros também. Aí tem a diferença do julgamento, porque nós não julgamos igual a Deus julga, mas tem um nível que a gente não vai entrar no mérito por causa do tempo, mas tem um nível. Onde está escrito isso? Lá em 1 Coríntios 11, 28, 2 Coríntios 13, 5, Hebreus 4, 2, 2 Pedro de 1 a 5, de 5 a 10. Somos instruídos a julgar a toda a igreja, está lá em Mateus 18. Instruído a julgar as profecias que são feitas na igreja, tem que julgar assim, 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 6. Então, se nós desejamos ver a igreja crescer de modo saudável, tem que tornar o quê? Ser membro da igreja mais difícil. Você vai nessas igrejas por aí, você vai ver lá, hoje você chega lá, eu quero ser membro, então tá, você já é. Vai fazendo carteirinha. Aí a pessoa fala assim, eu sou pastor. Tá bom, tem que fazer a carteirinha de pastor dele. Vai lá e faz a carteirinha, entrega a carteirinha de pastor. Então, por que dá problema nessas igrejas? Por causa disso. As pessoas não são convertidas, são crentes. Falando com o verbo rasgado, não é crente. Não é. Estão entendendo? Estão cheios de ímpio.
Isso, cheio de ímpio, de pagão, tá lá tudo cheio de pagão, de idólatra, de ímpio, de avareza, de idolatria, de luxúria, tá tudo cheio de pecado. Mas igreja mesmo não tem lá. Estão entendendo? Então, por exemplo, uma pessoa chega a nós, quero ser membro dessa igreja, quer ser? Então você tem que saber o que é ser igreja primeiro. Ó, igreja, isso. Você é igreja? Tá, sou. Então tá, os irmãos vão te observar e vão fazer como Jesus falou, vão te julgar. Aí, irmãos, não dá para falar mais por causa do tempo, vamos passar aqui bem rápido, porque o tempo já estourou, a gente só tem 10 minutinhos aqui. Mas a disciplina, ela não pode ser praticada por vingança, como está lá em Romanos 12 e 19. Não, a disciplina não é uma forma de vingança, não pode ser feita com raiva, porque isso desagrada a Deus, porque é corpo de Cristo. A disciplina só pode ser praticada com um sentimento de amor, para tirar a pessoa do lamaçal do pecado, para trazer a pessoa de volta à saúde. Deve ser praticada com humildade. Então, por que se disciplina? Para o bem da pessoa, para a saúde da igreja, para o testemunho da igreja e para a glória de Deus. Amém? Aí estão os versículos aqui, mas não dá para ler por enquanto. E depois que a gente passa por isso, aí vem aquilo que o pastor Manuel falou, né? Que Jesus falou, vinde a mim. Antes de Jesus mandar ir, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, ele falou o que primeiro? Vinde a mim. Para quê? Para ser discipulado, para aprender. E aprendei de mim. Exatamente. Então, Jesus chama a pessoa para quê? Primeiro para aprender com ele, que é a cabeça. O membro que não quer aprender a palavra de Deus não pode ser membro. Não pode. A pessoa, para ser membro da igreja, ela precisa ter um desejo no coração dela de crescer diante de Deus, crescer na graça, no conhecimento. Quando você falou que é difícil entrar na porta estreita, mas depois que a pessoa entrar na dificuldade para sair, porque ele entrou numa porta certa, que é Cristo, a porta estreita. Ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, e depois ele vai no mundo, ele não aceita o mundo mais. Não aceita. Ele não aceita. Porque ele vai aprendendo a coisa certa, e lá no fundo do coração dele fala assim, não, estou todo assim, mas realmente não tem como fugir. Por isso que a Bíblia fala, a tua vara e o teu cajado me consola. Primeiro, Jesus bate, pá, mas depois ele vem com... O que é o cajado? Cajado é o quê? Não, é a palavra doce. É como fosse a vara fosse o fel e o cajado fosse o mel. A vara foi feita para bater, o cajado foi feito para consolar. A vara é disciplina, o cajado é o quê? É o consolo. Então, se você tem a vara para disciplinar e tem um cajado que te consola, você vai sair dali só se você for bode, for cabra, for cabrito. Mas se for ovelha, você não vai levar sua paulada, varada. Você vai ter o quê? Depois tem o quê? Tem o cajado para consolar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, o discipulado, ele faz parte da igreja, e é o que? A escola dominical, o curso de doutrina nunca acaba, vai acabar só quando nós morrermos ou Jesus voltar. E você tem que alimentar esse amor. E por fim, para a gente finalizar aqui, a gente tem 5 minutinhos, é a liderança bíblica. Porque, olha só, irmãos,
irmãos, olha só aqui só uma representação aqui de novo para nós concluirmos. Primeiro você aceita Jesus, você se arrepende dos seus pecados aqui no altar de sacrifício. Depois você vai para a bacia e é batizado. Aí depois você vai entrar lá no Santo do Santo, participa da mesa. Depois você vai é batizado com o Espírito Santo lá no candeeiro. Depois você vai para o altar de incenso. Depois que você passar para o altar de incenso, você entra lá no Santíssimo, lá no Santo do Santo, no Santíssimo. Deus vai para a presença de Deus, que está na arca, a presença de Deus. Ou seja, aqui está as divisões da igreja. Tem gente que quer chegar na arca sem passar por isso daqui. O camarada aceita Jesus hoje aqui no altar de sacrifício, passou 4, 5 meses, 1 ano, ele já está lá dentro do Santíssimo, do Santo dos Santos. Como que pode? Tem que ir de degrau em degrau. E demora. Vocês estão entendendo? Hoje eu falei que um gol hoje já passou assim, já está fazendo mais. Uma cara. Ela faz o trabalho junto com a mocidade, ela dá aula para tudo valor. Ela está preparando uma prova para o batismo, orientando essa mocidade, até você fazer o Amém? Amém. E agora, irmãos, aqui para finalizar, eu vou citar três versículos da Bíblia. O primeiro se encontra lá em Atos 6, que é na instituição dos diáconos. Atos 6:3, que diz assim: os apóstolos estão falando para a igreja. Escolhei, pois, irmãos, os apóstolos estão falando, irmãos da igreja, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre importante negócio. O que os apóstolos estavam falando? Quem escolheu os diáconos? Foram os apóstolos ou foram os irmãos? Foi a igreja. A igreja que escolheu. O que os apóstolos fizeram? Eles falaram, deram as características que os homens têm que ter. Ou seja, a igreja tem que ver nesses homens boa reputação, o Espírito Santo, sabedoria. Aí quando você vai lá para Tito 1, que é o segundo versículo que a gente falou, aí você vai já ver em relação aos presbíteros da igreja, as qualificações dos presbíteros da igreja, que sinceramente é muito mais do que a exigência, muito mais do que de diácono. E é uma barra pesada, em que inclusive é difícil você achar pessoas assim. Não vai dar tempo de ler, mas eu vou só citar aqui, Título 1, 6 a 9.
Pessoas irrepreensíveis. O que é pessoa irrepreensível? Que não tem como você repreender. Exatamente, você não vai encontrar falha, a verdade é essa. Agora imagina, eu sou cheio de falha, nós somos cheios, agora sou irrepreensível, você não encontra defeito. Mas o Ricardo, Jesus disse que rogai ao Senhor da seara, e mande cessem fazer, porque a seara é grande e poucos são os obreiros, não sei se tivemos muita gente por aí para seus olhos levantados, mas isso não significa que a pessoa é um discípulo. Exatamente. Entendeu? Então é por isso que Jesus disse, o que você está falando aí, está na casa de despenseiro, outra característica, despenseiro fidedigno, ou seja, dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, fidedigno, ou seja, a dispensa fiel, ou seja, aquele que prega fielmente a palavra de Deus. Teve um irmão que falou bem assim: eu prego aquilo que vem na minha cabeça. A Bíblia pode até não falar, mas se vier na minha cabeça eu falo, porque é Deus que está falando. Isso não é fidelidade. Pregar com fidelidade é pregar o que está na Bíblia e não na minha cabeça. Então já não serve para ser presbítero. Pela ideia dele mesmo, pela doutrina dele. Não soberbo, não iracundo, não dador ao vinho, não esmancador, não cobiçoso, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo, moderado, firme, fiel, capaz, não contradizente com a palavra, isso que eu falei agora também. Marido de uma só mulher, filho crente. Ter conduta ilibada, caráter ilibado, irrepreensível, saber dar instrução, ser responsável, exortar, ter misericórdia. A lista é muito maior. E tem lá também de Timóteo, que a gente não vai ler porque o tempo já passou. Então, irmãos, todos são membros. Nós que tem alguma responsabilidade a mais, e todos sim temos responsabilidade uns com os outros. Eu acho que deu para entender bem o que nós queremos dizer. Isso, irmãos, não é para só aqui não. Por exemplo, você vai mudar, vai para outra cidade, vai morar em outra cidade. O que eu vou achar nessa igreja? O que eu tenho que achar? O que deu? Tem gente que fala assim, se Deus me mandar. Então Deus já está falando na palavra como que a igreja deve ser. Então você tem que olhar, e para achar uma igreja assim, irmão, é muito difícil. E é isso que nós estamos tentando ser aqui, né, em nome de Jesus. Eu vou passar a oportunidade, passou que a hora já passou 5 minutos, amém? A palavra está com o pastor Manuel, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Amém, irmãos?